Academia de Xadrez, Dama H3. Seja muito bem-vindo aí mais um vídeo do nosso canal. Espero que você goste. Vamos analisar junto uma partida válida por um torneio que está rolando em Santa Catarina, Shatter Chess Masters 2024, na cidade de Joaçaba. Parabéns aí para a prefeitura de Joaçaba e para todos os patrocinadores e organizadores aí do torneio. Um grande torneio envolvendo só mestres. Torneio muito forte está sendo realizado lá em Joaçaba. Então eu trouxe uma partida que eu achei aqui interessante, do grande mestre Renato Quintiliano, o rei de Osasco, aqui minha cidade. Vamos acompanhar como foi essa partida válida pela rodada número 4 do torneio. Se eu não me engano, o torneio está na rodada número 6 nesse exato momento, o torneio ainda está rolando. Então vamos para a partida que é o que a gente gosta. De branca jogou Diego Flores, mestre internacional peruano, prodígio, jogador muito novo, de, se eu não me engano, apenas 18 anos. Então um jogador que tem tudo para virar grande mestre também, jogador fortíssimo, que está indo muito bem no torneio e conseguiu algumas vitórias aí bem legais também. De preta jogou Renato Quintiliano, grande mestre aqui de Osasco. Vamos ver como foi essa partida que é o que a gente gosta. Diego Flores começou com E4, peão do rei. O Quinte jogou C5, aí a defesa siciliana. Cavalo F3, D6 e D4. Mestre internacional peruano já quer abrir a siciliana aberta. Quintiliano toma o peão central fazendo C por D4. Cavalo por D4 retomando. Cavalo F6 desenvolvendo o cavalo às pretas. Cavalo C3 defendendo aí seu importante peão central na posição. Quintiliano nesse exato momento joga A6, entrando assim na siciliana Najdorf, uma das mais fortes aí das sicilianas. Na minha opinião, a siciliana é a melhor resposta aí contra o peão do rei. A partida seguiu com H3 feito pelas brancas para segurar principalmente a casa de G4. Cavalo C6, Quintiliano já abre a proposta de troca dos cavalos. Se cavalo toma aqui, esse peão vem para o centro, segura algumas casas importantes aqui no centro. Então, Diego Flores não fez isso no momento. Ele fez G4. Partiu para um ataque aqui na ala do rei, já querendo fazer G5, atacar o cavalo de F6. Um jogador bem agressivo, ele também é novo, né? Tem apenas 18 anos. Jogadores mais novos costumam ser muito agressivos aí no xadrez. Quintiliano segue com G6, abrindo uma casinha para desenvolver o bispo em fianqueto pela casa de G7. Bispo E3, Diego Flores já vem trazer mais um apoio para esse cavalo central, com a ideia de fazer Dama D2 e roque grande na posição. Quintiliano toma esse cavalo central, resolve trocar os cavalos no momento, fazendo cavalo por D4. Diego Flores retoma de dama, dama por D4. A dama fica bem centralizada, né, numa posição bem legal. Já também tem que ficar esperto aqui porque está cravando o cavalo, porque a torre está solta lá nessa mesma diagonal, já ameaçando aqui, por exemplo, um G5. Então o Quintiliano já resolve esse problema desenvolvendo o bispo para G7, que era a sua ideia, fazendo o fianqueto aí do bispo de casa preta. Agora é o Quintiliano que está ameaçando essa dama aí, pois a dama está na mesma diagonal do bispo. Diego Flores segue fazendo um roque grande na posição, por isso que ele mandou aquele G4 já para atacar forte aqui com todos os peões na ala do rei, imaginando que o Quintiliano faria o roque curto e já chegaria aquela avalanche de peões. Jogando de uma maneira muito dinâmica aqui o peruano. O Quintiliano já responde com B5. Começa aqui um contra-ataque pela ala da dama, já na hora certa pode surgir um B4 incomodando esse cavalo, ganhando um espaço, principalmente ganhando a casa de B7 para desenvolver o bispo, eu imagino. Aqui ele já leva G5 aí, dando um catuque, atacando esse cavalo de F6 aqui das pretas. Quintiliano faz um contra-ataque fazendo o cavalo H5, pois o cavalo aqui defende o bispo está atacando a dama branca está atacada, portanto volta para D2. Quintiliano segue desenvolvendo o bispo para B7, coloca uma pressãozinha nesse peão, já fica de olho na torre que está lá atrás.
Repara como o grande mestre Renato Quintiliano desenvolve os dois bispos, cortando o tabuleiro, aí colocando os bispos na maior diagonal do tabuleiro possível. Aqui Diego Flores segue com cavalo D5. Um cavalo no centro é sempre muito perigoso. Tem que tomar cuidado, um cavalo no centro fica muito forte, controlando muitas casas aí ao seu redor. Já ameaça, por exemplo, o bispo B6 atacando a dama, seguido de um duplo aqui com o cavalo C7. Tem que tomar cuidado. O grande mestre Renato Quintiliano, que joga muito melhor que eu, sabe disso. Portanto, ele já resolve todos os problemas fazendo o roque curto na posição. Protege o rei, sai daqueles temas de duplo. Já coloca aí as peças pesadas, todas conectadas na oitava fileira. Portanto, Diego Saul segue desenvolvendo o bispo de Casa Branca, conectando as torres, atacando esse cavalo de H5. Se bispo toma, peão toma, já deixa o rei das pretas mais exposto, quebra essa estrutura de fianqueto que é muito forte na defesa do rei preto. Essa é a ideia das brancas aqui na posição. Quintiliano faz um contra-ataque central, ele faz E6 na posição, atacando o cavalo aí de Diego Flores, querendo expulsar esse cavalo do centro do tabuleiro, que sempre incomoda muito. Diego Flores faz cavalo B6, um lance bem interessante, porque aqui o cavalo está sendo defendido pelo bispo, já ataca a torre não tem casas muito boas para sair. Se a torre sai para A7, já fica na mira do bispo, é muito perigoso, não é um bom lugar para tirar a torre. Aqui a única casa disponível para essa torre é B8, e se Renato Quintiliano joga a torre B8, as brancas já começam a adquirir uma vantagem nessa posição. Mas não é o que o grande mestre Renato Quintiliano faz. Ele faz uma jogada melhor, ele sacrifica a qualidade nessa posição, tomando o peão central, fazendo bispo por E4, criando um contra-ataque aí na torre das brancas, ganhando um peãozinho central importante na posição, deixando a sua torre, mas abrindo um contra-ataque também na torre das brancas. Aqui Diego Flores ataca o bispo do Renato Quintiliano, fazendo F3, já protegendo a sua torre e contra-atacando esse bispo. Quintiliano resolve voltar o bispo para B7. Diego Flores, sem perder tempo, toma a torre aí do Renato Quintiliano. O Quinti retoma de dama, fazendo dama por A8. Partida segue com dama por D6, ganhando o peãozinho central aqui do Renato Quintiliano. Então o Quintiliano, além de sacrificar a qualidade, perde mais um peão aqui de D6 na posição, com dama por D6. Porém, ele está com uma bateria aqui de dama e bispo, mirando o peãozinho de F3 e já recupera o seu peão imediatamente com bispo por F3. Diego Flores resolve trocar os bispos no momento, fazendo bispo por F3, dama por F3 retomando. Agora a dama vem atacando esse bispo que está solto aqui na casa de E3. Portanto, não tem tempo de vir tomar peõezinhos aqui de ala. No momento, o peruano Diego Flores faz uma jogada muito melhor, que é torre E1, traz a torre para defender esse bispo, deixar a posição aqui toda sólida. Esse peão de H3 está caindo agora, só que esse peão de A6 também. Então Renato Quintiliano resolve seguir com um lance melhor, tirando o seu cavalo aí do canto do tabuleiro, querendo manobrar o cavalo, fazendo o cavalo G3, de olho, por exemplo, num ataque aqui pela casa de E2. O cavalo também tem a casa de E5, ganhando um tempo na dama. O cavalo, na hora certa, pode voltar para uma casa muito boa, que é a casa de F5, que está sendo defendida por dois peões. Então o Renato Quintiliano prefere sempre melhorar as peças ao invés de tomar peões de maneira desnecessária. Tomar também esse peão de H3 seria um erro grave, porque abriria aqui a coluna H para ataques futuros das brancas. O Quinti é um grande mestre, um jogador fortíssimo, sabe disso muito melhor que eu. Então ele resolve manobrar o cavalo, melhorar a posição das peças. Eu gosto muito de uma frase que os grandes mestres falam, que xadrez é um eterno melhoramento das peças. Sempre tenta melhorar a posição das suas peças aos poucos, colocar em posições mais ativas, posições mais centrais.
que controlam mais casa, ao invés de ficar tomando peões desnecessários, aí, peões de ala, por exemplo, peões que estão longe do rei. A partida segue com dama D3. Diego Flores traz a dama para defesa, evitando, por exemplo, cavalo E2. A dama também aqui ajuda a segurar o peãozinho de C2. Traz a dama para defesa no momento. A dama já fica mirando para um futuro ataque depois que, por exemplo, esse peão sair disparando. É lógico que isso está meio longe, né, de acontecer. Renato Quintiliano faz dama C6. Tira sua dama aí do raio-x da dama das brancas. Ele já coloca a dama na mesma coluna da torre, da mesma coluna do rei. Ficando de olho aqui nesse peãozinho de C2. Também vindo defender os seus peões aqui na ala da dama. Diego Flores segue com o bispo D4. Uma jogada bem interessante, porque além de abrir a troca aí dos bispos de casa preta, que seria bom para as brancas, pois esse bispo é um defensor muito forte aqui do rei das pretas, né? O bispo de Fianqueto é sempre um defensor muito forte do rei. Então Diego Flores, o jogador peruano, sabe disso, quer trocar os bispos, deixar o rei das pretas aqui um pouco mais desprotegido. Renato Quintiliano sabe que não vai ganhar nada trocando os bispos no momento, então ele faz uma jogada muito melhor. Até porque a dama abriu um ataque descoberto aqui no cavalo de G3, o cavalo está solto, então o cavalo também está caindo. Então o Quint traz o cavalo para F5, traz o cavalo em uma posição central, abrindo um contra-ataque nesse bispo. Diego Flores resolve trocar os bispos no momento, que era a sua ideia, bispo por G7. O Quint tomou de rei, fazendo rei por G7, não tem por que voltar o cavalo, tomar de cavalo. O cavalo está muito bem aqui na casa de F5, não tem mais peões para expulsá-lo, não tem mais peças para expulsar esse cavalo daqui, ninguém consegue mais expulsar esse cavalo daqui, a não ser que sacrifique uma das torres. Então o cavalo está muito forte aqui, resolveu tomar de rei aqui o Quint. A partida seguiu com dama E4. O mestre internacional peruano aí abre a proposta de troca das damas. Quintiliano não vê vantagem nenhuma em trocar as damas no momento para melhorar a posição da torre do adversário. Então ele faz uma jogada muito melhor, que é torre C8, vem defender a sua dama, já fica de olho lá no peãozinho de C2. Dá mais ou menos um recado assim pro peruano, né? Você quer trocar as damas, troca você, eu não quero, né? Diego Flores desiste de trocar as damas, faz dama E5, um lance que vem com cheque. Quint volta o rei para G8, que é a melhor opção. Não tem por que voltar o rei para cá, para F8, para ficar tomando cheque lá em H8. Então, rei G8 aqui na posição. Agora tem que tomar cuidado, porque agora o Quintiliano que está ameaçando o mate aqui em C2. Portanto, Diego Flores faz torre E2. Vem defender o mate aqui nessa posição aqui, as brancas. Quintiliano parte por uma manobra de cavalo. Ele percebe que pode melhorar ainda mais a posição do cavalo, fazendo o cavalo E7. De olho na casa de D5, querendo trazer o cavalo aqui para a coluna D, para fechar a coluna D aqui, para o Diego Flores não conseguir atacar. Já vem trazendo o cavalo aos poucos para aqui para a ala da dama, que é onde está o rei do Diego Flores. Diego Flores segue com H4. Começa uma expansão aqui de peões pela ala do rei, tentando fazer já um H5 para expor o rei aqui das pretas. Cavalo D5, Quintiliano segue melhorando a posição das peças, melhora mais ainda a posição do cavalo, traz o cavalo para o centro do tabuleiro, onde o cavalo vira um monstro. E vocês vão perceber que nessa partida o cavalo que vai decidir, vai ganhar a partida por Quint. Mas vamos chegar lá. Cavalo D5, uma jogada bem legal, fechando a coluna D. Portanto, Diego Flores faz torre H2 para dar um apoio para o seu peão de H4 já avançar. E coloca a torre aí já num possível ataque futuro. Renato Quintiliano faz dama C4, novamente melhorando a posição das peças, melhorando a posição da dama.
Já fica de olho aqui num peãozinho de A2 que está solto lá no canto do tabuleiro. Diego Flores, portanto, traz o rei para defender esse peão e tira o rei dessa coluna que está a bateria de ataque aqui do quinte. O quinte segue com A5. Agora o quinte que vai começar uma expansão de peão aqui pela ala da dama. E o Diego Flores quer tentar uma expansão aqui de peões pela ala do rei. Uma partida muito interessante aqui na minha visão de ver xadrez, com o roque em alas opostas, o que deixa a partida bem dinâmica. Normalmente roque de alas opostas é difícil empatar, tem empates, mas é difícil porque a partida fica bem dinâmica. Então diminui as chances de empate. Torre C1, Diego Flores resolve trazer essa torre para C1 para ficar aqui defendendo o peãozinho de C2, que é a principal ameaça do quinte, até para liberar a sua torre de H2 que estava defendendo o mate para outras jogadas, como por exemplo o avanço de peão. Se peão toma, a torre toma. Então essa torre ganha liberdade na posição. Quintiliano segue com torre C5, um lance que não pode ser desprezado, pois ele ameaça cavalo C3 cheque. Não importa como você captura esse cavalo, vai cair a dama. E se tomar de dama, depois de cavalo C3, se tomar de dama, troca as damas e cai o peão, expondo totalmente o rei das brancas. Uma jogada que não pode ser menosprezada. Deixar a dama na mesma fileira ou na mesma coluna da torre do adversário, ou deixar na mesma diagonal do bispo do adversário, é sempre um perigo muito grande, é bom tirar. Diego Flores, o peruano, sabe disso, então ele faz dama D6. Tira a dama aí da mira da torre do quintiliano. Já ameaça algumas invasões aqui pela casa de D8. Já traz a dama para um possível ataque futuro. Ele não deu cheque direto aqui porque rei G7 e parece que não tem nada realmente no momento. Ele preferiu fazer dama D6. Quintiliano não deixou as brancas darem esse cheque aqui na fileira número 8, na fileira do fundo. Traz a torre para C8 para defender o seu próprio rei, defender a fileira que está o rei. Diego Flores segue com H5, querendo abrir essa estrutura de peões aqui de fianqueto que defende muito bem o rei. Eu li um livro que um rei fianquetado com o bispo, no caso, né? O livro falava. O bispo não está mais aqui em G7. É um rei indestrutível. Muito difícil de quebrar essa estrutura se o adversário joga bem na defesa. Então, aproveitando que esse bispo não está mais aqui, já ameaça fazer a tomada, ameaça avançar para H6, ameaçando uns mates, com a dama voltando aqui para E5. Tá perigoso aqui nessa posição. Se esse peão avança, fica perigoso. Se esse peão toma, já abre o potencial da torre aqui na coluna H. Tem que jogar de uma maneira precisa nessa posição. E é o que o quintiliano faz. O quintiliano toma o peão, fazendo G por H5, não deixando esse peão avançar novamente, para deixar o seu rei totalmente trancado aqui nesse cantinho do tabuleiro na ala do rei. Diego Flores retoma de torre, fazendo torre por H5. Já tem algumas ideias de avanço do peão. Da torre vem ajudar para o ataque, vindo ajudar da dama vindo ajudar para o ataque por aqui. Não pode menosprezar o ataque das brancas nessa posição, mas o quintiliano sai com um lance ótimo aqui, fazendo cavalo B4. Cavalo B4, um lance muito forte. Já traz o cavalo para perto do rei adversário. Um cavalo perto do rei adversário vira um monstro. Tem que tomar muito cuidado. No caso aqui ele já ameaça mate com dama por A2. Então tem que fazer alguma coisa, tem que defender aqui Diego Flores. É o que o Diego Flores faz, ele faz B3, já interrompendo essa diagonal da dama, defendendo o mate. Quintiliano faz um lance sutil de dama, dá um passinho para frente. Dama C3, mantendo a dama aqui, cortando o rei do adversário. Esse cavalo podendo pular. Tá muito complicado aqui também a posição para as brancas. Esse peão já está recebendo 3 ataques, né?
e tem apenas 2 defesas aqui da torre do rei. Então tem que tomar cuidado. Mas o Diego Flores não volta para defender no momento. Ele faz um contra-ataque com G6. Um lance sutil aqui de peão que também parece que não tem perigo nenhum, mas tem. Esse G6 aqui do peruano é um lance que não pode ser menosprezado pelo quintiliano. O quintiliano sabe muito bem disso, porque esse G6 é um lance que ameaça mate, várias sequências de mate. Se o quintiliano, por exemplo, toma o peão de C2 ou avança aqui o peão para A4, por exemplo, acaba levando mate de uma maneira forçada. Vou demonstrar aqui, por exemplo, com qualquer lance, o avanço do peão aqui, por exemplo, para A4. O quintiliano tentar também começar um ataque aqui para cima da estrutura de peões das brancas. Ele acaba levando mate com um lance peão toma F7. Uma jogada muito forte, já ameaça mate em 3, mate em 4, mate em 5, dependendo do que as pretas façam. Mas não foi o lance do quintiliano, esse lance A4, é só um exemplo, né? Esse lance é muito forte, vem com cheque. Tem que tomar esse peão praticamente, porque o peão está avançando, promovendo para a dama, aqui na casa de F8. Muito complicado, se tirar o rei aqui acaba levando mate. Se voltar para H8, aqui é só fazer dama com cheque. Torre toma, dama toma, é mate. Se por exemplo fugir vai levar mate, se tomar o peão vai levar mate. Aqui não tem jeito de escapar, tá? Por exemplo, se tomar o peão, que não aconteceu na partida, aqui levaria mate com uma sequência, por exemplo, com dama D7. Qualquer lugar que esse rei fugir vai levar mate, mas vamos supor que fugisse aqui para a casa de F6. Aqui já levaria torre F1. O rei está totalmente preso, tem que vir aqui para G6. Tentar um esperneio aqui, atacar a torre, mas é tarde demais. Aqui tem dama H7. E dama H7 é checkmate. Se tentar outro tipo de fuga aqui, se tentar fugir com o rei para G6 para já ganhar um tempo na torre, leva mate do mesmo jeito. Dama H7, única casa que o rei tem para fugir é F6, que já leva a torre F1, mate. A única defesa para as pretas aqui é entregar a dama. O rei está totalmente cortado, não tem para onde ir. Aqui teria que entregar a dama e levaria mate de qualquer jeito. Então aqui tem várias sequências de checkmate forçado. Se tomar esse peão, se fugir para G7, se fugir para H8. Se acontece isso na partida, o quintiliano perderia. Então esse lance do peruano G6 não pode ser menosprezado. Peão toma F7 aqui vai levar para várias linhas de mate forçado. O grande mestre rei de Osasco, Renato Quintiliano, sabe muito bem disso, rei de Os. Então ele faz a jogada fina no momento, defende, para um pouco seu ataque aqui na ala do rei, para defender e evitar esse mate da melhor maneira possível. Ele faz H por G6, abrindo um contra-ataque na torre, deixando aqui seus peões de uma maneira mais sólida, evitando sequências forçadas de checkmate, ganhando um tempo nessa torre do Diego Flores. E nessa posição está muito complicado, as brancas só tem um lance para manter a igualdade. O computador fala que Diego Flores teria que ter jogado torre H2 para vir defender o peãozinho de C2, que está com muita pressão aqui nesse peão, as pretas. Então esse lance manteria a igualdade na posição, mas Diego Flores, um jogador novo, né? Porém muito forte, comete o seu único erro grave aqui na partida, mas é suficiente para perder a partida no momento, porque Diego Flores faz torre por B5, vem tomar um peãozinho desnecessário no momento. Ele imaginou que poderia depois ganhar outro peão aqui, ganhar o peão de A5 também, ficar de olho nesse cavalo depois. Mas esse lance é perdedor nessa posição, porque aqui as pretas têm mate forçado com um só lance, que é claro o Quinte não deixou passar, que é o lance
Cavalo por C2. Cavalo por C2 é um lance muito forte. É uma pedrada nessa posição. As brancas não podem tomar o cavalo, porque senão leva mate. Não tem jeito. E se não tomar esse cavalo, vai fazer o que, né? Porque as pretas também ameaçam o mate com dama 1. Não pode tomar o cavalo. Aqui não tem mais escapatória para as brancas. Não tem mais nenhum lance que salva. Tá totalmente perdido aqui o peruano Diego Flores. Ele ainda tenta continuar na partida com torre B8. Cravando aí a torre do Quinte. Abrindo uma proposta de troca das torres. Mas Quintiliano no momento não dá nem bola para isso, porque nessa posição tem mate em 1. Dama 1 é checkmate. Fatality. Então, para vocês verem como o xadrez é cruel, né, gente? O Diego Flores passou a maioria da partida aqui em vantagem. Um errinho dele, que foi o lance torre toma B5, perdeu a partida. Xadrez é cruel, xadrez não tolera erros. Xadrez pune os erros de uma maneira muito severa. E foi isso que aconteceu aqui na partida. Belo checkmate do Renato Quintiliano. Parabéns aí pro mestre internacional Diego Flores, que foi até o final, foi até o mate. Normalmente os jogadores desistem antes de levar mate. Eu acho muito legal o jogador que vai até o mate para valorizar também a vitória do adversário. E valorizando o adversário, você também se valoriza quando você vence ou empata. Então, na minha opinião, é uma partida muito interessante de xadrez. E se fosse eu jogando, eu teria levado aquele mate. Durante a partida que eu estava assistindo, esse lance aqui G6, para mim não ameaçava tanto perigo. Eu já teria avançado o peão de A, eu teria capturado aqui em C2 antes, e seria um erro grave, porque depois de tomar em F7 tem aquelas linhas forçadas de mate, o Quinte ia levar mate. Então ele, com paciência, tomou o peão aqui primeiro, deu mate depois. Grande partida aí de xadrez na minha visão, aí, na minha opinião. Vamos dar uma olhada na revisão da partida. Diego Flores fez 87.9, Renato Quintiliano fez 94.5. Grande partida de xadrez. Se você gostou aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar o próximo. Aqui no YouTube é de graça, né, gente? Se você gosta, é só se inscrever e dar o like, que você já vai estar me ajudando bastante. Fiquem todos com Deus, até a próxima partida e o próximo vídeo. Valeu!